Programa Med Saúde, um oferecimento Embrafarma, inovação em tecnologia para o mercado magistral. Olá! O programa anterior teve tanto sucesso e tantos detalhes estão envolvidos com a instrumentação cirúrgica que nós convidamos a nossa querida Maria Laura Savieto Alves, presidente da Associação Nacional dos Instrumentadores Cirúrgicos, para fazer um segundo programa para trazer a você as informações complementares sobre essa profissão tão importante. Maria Laura, obrigado por estar aqui conosco para um segundo programa sobre instrumentação cirúrgica no Brasil. Eu agradeço. E eu já vou te fazer a primeira pergunta. Nós discutimos no primeiro programa sobre a capacitação desse profissional. Você discorreu sobre a capacitação desse profissional e nós vimos que não é um profissional simples, ele tem que ter um perfil, ele tem que ter um conhecimento, ele tem que ter todo um viés para essa área de cuidar da saúde. E aí, sabendo que você é uma grande batalhadora dessa causa, eu te pergunto, quais as vantagens para essa categoria se a profissão de instrumentador vier a ser regulamentada, como nós discutimos já no primeiro programa? Se conseguirmos que algum político consiga fazer andar dentro do Senado e ir para a sanção presidencial esse projeto de lei que está tramitando desde 2014. Sem dúvida nenhuma que a regulamentação da profissão garante ao instrumentador cirúrgico uma profissão realmente, que no momento é uma função, e que vai só fazer com que ele tenha condições de prosseguir nos estudos, porque a intenção é a gente, logo depois do curso técnico, fazer um curso tecnólogo e depois que venha realmente a ser um curso superior. Então, é assim, sempre eu acredito que a gente tem que investir na nossa profissão. E quanto mais a gente se capacitar, muito melhor para o cirurgião, para o hospital, para o paciente, porque quando a pessoa vai se submeter a um procedimento cirúrgico, ele tem certeza que as pessoas que estão ali são capacitadas. Então, não pode realmente ter um cirurgião e um instrumentador que ele não tem essa qualificação. E quanto mais qualificação, muito melhor. A senhora que trabalhou na regulamentação, como é que ficou essa carga horária? A senhora falou de 19 meses, certo? Isso dá 1 ano e meio, a grosso modo, um mês a mais, 1 ano e meio. Que matérias? O que faz parte para o público que possa se interessar pela profissão, que está nos assistindo agora? A senhora que conhece isso de cabeça, como que ficou essa divisão? Exatamente. O nosso curso é aprovado pelo Conselho Estadual da Educação. Então, nós temos aqui uma grade curricular de 1.200 horas teórico e teórico-prático e 600 horas de estágio em hospital, que o curso tem que patrocinar esse estágio que faz parte da nossa grade curricular. Isso, desde 2000 que eu estava batalhando para exatamente a gente ter, a associação ter um curso realmente assim qualificado. E nós fomos assim com as pedagogas, com a diretoria administrativa, desenvolvendo uma grade curricular, onde ele tivesse assim uma carga horária muito grande em anatomia. Porque o que acontece? Sem anatomia, você não tem a base. Então, a nossa luta é muito grande, que o profissional, quando ele entrar num procedimento cirúrgico, ele saiba o órgão que vai ser operado, a posição do paciente, o instrumental que vai ser necessário. E isso foi muito bem desenvolvido pela nossa diretora pedagógica e com a parte também dos professores que nós temos na escola. Então, a carga horária é
1.200 horas teórico e teórico prático dentro da escola. E 600 horas de estágio em hospital. É quase que inconcebível, né? Sim. Nós estarmos no século XXI. Nós temos a complexidade das cirurgias que nós temos e isso não está regulamentado. Chega a ser um negócio assim, uma coisa... É surpreendente. É surpreendente. É um saber negócio que isso assim não está regulamentado. Né, é um ponto muito fora da curva. Porque tem né? todos os traços específicos, são todos os traços que especificam uma profissão. Sim. Né? Ela reúne todo esses um qualificativos, né? Para ser realmente uma profissão única, ter sua padronização. E é o que a senhora falou no programa anterior, que com isso você cabe abrindo um leque para outras dimensões, né? De padronizações de procedimentos, independente não só da cirurgia cardíaca, mas de todas as cirurgias em geral. Sim. Né? E falando isso, existe alguma associação que está lutando em prol de que isso está acontecer? Como que está esse pé? Exatamente. Eu fiz meu curso em 1975. Depois eu queria saber qual era o meu órgão de classe, como que era. E eu vi que nós não tínhamos, nós éramos avulsas. Eu falei, como que pode você ter um curso e não ter um órgão de classe? Aí eu vim a saber, uns tempos depois, que lá tinha um grupo no Centro de Estudos do Hospital São Camilo que estava assim, organizando uma associação. E eu me interessei muito e fui saber sobre como que funcionava, como que era isso. E então, lá eu tive contato com o professor Dario e ele que estava assim, já organizando, sabe, a fundar, fazer uma associação. Porque ele falou, já tem, acho que, muitos instrumentadores cirúrgicos formados e eles não têm um órgão, eles não têm nada. Então, vamos fundar uma associação. E assim foi feito. Então, dia 6 de maio de 1983, foi fundada a Associação Nacional de Instrumentadores Cirúrgicos, ao qual a gente vem lutando desde então, a que o curso, a profissão, melhore cada vez mais. E aí, depois de uns anos, nós vimos da diretoria que nós precisávamos batalhar com o projeto. Teria que ter um projeto para a gente começar a ver como tramitava na época, que a gente não tinha nem muito conhecimento sobre isso, como tramitava um projeto. Aí tivemos um político que nos ajudou bastante quanto a isso e começamos a ter um projeto, entre os projetos que vai para a Câmara dos Deputados, é votado em muitas comissões, né? Passa por todas as comissões de Justiça, Comissão Social e vai aí encaminhada depois para o Senado. Atualmente, o nosso projeto se encontra no Senado e está lá há algum tempo para entrar em pauta. Ele entra em pauta, os senadores votam e vai aí para a sanção presidencial. O trâmite é esse de o quê? Regulamentar uma profissão a nível nacional. E é uma luta muito grande, nós com os políticos. É muito difícil você estar em Brasília e conseguir, assim, muitas vezes, você falar, ter acesso a um político. Porque a gente sabe que o país passa por muitos problemas e, às vezes, o nosso projeto fica esquecido. E está lá, mas nós estamos lutando. A minha proposição foi que eu ia deixar a profissão e eu ia pendurar os meus sapatos depois que eu conseguisse a regulamentação da profissão, porque é fundamental.
para toda a profissão ela ter uma regulamentação. Porque é assim, embora que o instrumentador cirúrgico, ele não tem hora. Ele não tem hora. Ele começou um procedimento cirúrgico, ele tem que terminar. Se levar 2, 3, 6, 8 horas, muitas vezes, doutor Volta. Sim. Uma cirurgia cardíaca, a gente sabe que é trabalhosa, então nós temos que estar ali. Temos que estar ali, presente. De corpo e alma. E alma. De corpo e alma. É muito interessante isso. Dona Maria Laura, e assim, me conta um pouquinho, a senhora é uma pioneira, me conta um pouquinho desse começo, lá de 1983. Para a senhora ter ideia, eu estava no primeiro ano de faculdade, em 1983. Olha. Me conta de toda essa trajetória, qual foi o seu maior desafio para chegar até aqui a esse projeto de lei que com certeza nós vamos fazer força para que possa ser votado e que regulamente essa profissão, nesse caminho todo, nesse percorrer que vem desde 2014 com esse projeto, qual foi o maior desafio? O que foi assim, que a senhora falou, olha, puxa vida, isso aqui, ainda bem que eu venci essa etapa? Exatamente, é você chegar, você tem que estar presente em Brasília. E a nossa dificuldade, que nós moramos em São Paulo, é estar lá e chegar, porque se você não tiver lá dentro um deputado, por exemplo, que acompanhe você lá na comissão e no Senado, você não consegue falar com ninguém. Então, o nosso grande desafio é isso, muitas vezes, chegar até o senador, chegar a esse deputado. É muito difícil. E essa é a nossa maior luta, porque o que acontece? Eu não tenho uma representatividade em Brasília. Tem cursos ou, como se posso dizer, subespecializações ou alguma coisa que complementar, que ajude a aprimorar a profissão do instrumentador cirúrgico? Nós, na associação, a nossa preocupação realmente é essa, de o quê? De dar um curso de, por exemplo, especialização. Ele termina o curso, que são geralmente 19 meses, aí ele pode fazer o quê? Uma especialização. Sim. Em vídeo, que é assim, né? Atualmente muitas cirurgias ocorrem em vídeo, e assim temos em neuro, temos em ortopedia, agora vamos ter assim uma especialização em cardiologia, que é muito difícil, né, encontrar profissionais que deem essa aula, porque é muito difícil. Geralmente o instrumentador cirúrgico, ele não tem material para dar aquela aula, aquela especialização. Então nós temos muita dificuldade também em ter essas especializações, porque às vezes não tem profissional que ele tenha assim material para lecionar aquela especialidade. Então, interessante. nós estamos sempre correndo assim para melhorar. Então, a associação, o nosso grande objetivo na associação é exatamente qualificar. Nós não queremos números lá, nós queremos qualificação. Realmente, que esse profissional vai fazer diferença. Que ele vai atender o cirurgião. Que ele tenha esses cuidados todos que exige numa cirurgia, atender bem ao cirurgião e ao paciente. Porque a nossa grande preocupação é o paciente. Afinal de contas, tudo é em prol do paciente. Do paciente, exatamente. Dona Maria Laura, eu lhe pergunto, a Associação Nacional dos Instrumentadores Cirúrgicos, quantos alunos já passaram por essa associação? Só que essa pergunta a senhora vai responder no segundo bloco, quando nós voltarmos. Não saia daí, já estamos de volta.
Olá, estamos de volta para a segunda parte do programa sobre instrumentação cirúrgica no Brasil com Maria Laura Savieto Alves. E eu havia lhe perguntado quantos alunos já passaram, quantas pessoas já tiveram a oportunidade de passar por esse curso da Associação Nacional dos Instrumentadores Cirúrgicos. Tem ideia? O curso está completando 20 anos. E nesses 20 anos, nós temos mais de 1.000 formados pela associação. Muito mais. E, felizmente, todos eles, a maior parte deles, que a gente sempre entra em contrato, e eles conosco, os que se formaram, estão empregados. Eles estão exercendo a profissão. Ia ser minha próxima pergunta. Quer dizer que a senhora abriu o mercado e eles foram absorvidos e hoje eles exercem a profissão de instrumentador. Exercem e muitos já foram até fora do país instrumentar. Que legal. Eles, interessante, temos a maior parte, você sabe, de instrumentadores tem mulher, instrumentadora cirúrgica, mas tem muitos rapazes também que eu tive, assim, o prazer de trabalhar com eles e bons profissionais, como o senhor tem um instrumentador que Sim. é homem. Eu ainda brinco que eu falo que o Daniel não pode parar de instrumentar porque eu não quero parar de operar. E se ele parar, como é que eu faço? Então ele não vai poder parar porque eu também não vou parar. Exatamente. Então a associação sempre se preocupou muito com a qualificação. Nós não queremos números grandes, porque geralmente as escolas elas querem números, né? Muitos alunos, massificar. Faculdade, massificar. E isso o professor não tem nem tempo de dar atenção para os alunos. E isso não é bom. Eu acho que tem que ter menos alunos, que é para o professor ter familiaridade com o aluno, saber da dificuldade dele. Porque a gente sabe que é difícil e as pessoas estudarem. Uma perguntinha aqui, pegando um pouco. A gente já percebeu que aqui o curso já está muito bem estruturado, né? A senhora saberia me dizer como que está a formação? Nós vivemos num país continental, né? Como que estaria a formação desses profissionais em outros estados, região norte, nordeste, centro-oeste? Vocês recebem alunos dessas regiões para cá? Aqui em São Paulo, evidentemente, é o carro forte. Fora de São Paulo, outros estados, eu já estive em todos visitando. Certo? Eu vejo a precariedade, a falta de informação. Tanto que nós fizemos um congresso em Salvador e todos os instrumentadores da região foram nesse congresso, porque eles têm uma falta enorme dessa qualificação. Muito. Então, assim, nós tivemos assim alunos de todas as regiões, de todos os lugares. Inclusive, foi interessante, a minha neta, ela fez a PUC de Sorocaba, medicina. Sim. E ela chegou assim para mim e falou: vó, você não quer ir dar aula para nós na PUC de Sorocaba? Porque nós não temos a matéria de escovação, paramentação, montagem de mesa, conhecimento de fios cirúrgicos. E nós fomos lá dar aula na PUC de Sorocaba. Olha que bacana. Para eles terem essa matéria. Ela sentia a falta disso. E tem cursos, o que acontece? O grande problema é que quando nós fomos montar esse projeto para entrar na diretoria de ensino, no Conselho Estadual de Educação, para regulamentar essa nossa grade curricular, nós convidamos todos os cursos que tem na região e ninguém quis. Entendo. A senhora sabe que o que me preocupa, e eu discuto muito isso com o pessoal da minha equipe, tudo que é ligado à área cirúrgica é transferido do mais velho para o mais novo, do mais experiente para o menos experiente. Então,
a transferência de informação, o estágio, ele é fundamental. E se você não tiver pessoas que queiram passar isto, essa informação ela vai se perdendo, como a escovação que a senhora disse. Hoje as pessoas escovam, mas não é da maneira... Então, assim, isso me preocupa porque cabe à nossa geração prepararmos a próxima geração das pessoas envolvidas com a cirurgia, seja cirurgiões, instrumentadores, perfusionistas, no caso da minha área também, da cirurgia cardíaca. Então, assim, cirurgiões mais novos que precisam que o cirurgião mais velho esteja indenizando, vamos dizer assim, por falta de um termo melhor, a sua curva de aprendizado, porque ninguém nasce sabendo. Lógico. Então, também na área da instrumentação, é importante isso, ter um tutor, ter alguém que vai pegar e falar, não, monta a agulha assim, porque se você deixar ela assim, o cirurgião vai ter que parar, vai ter que arrumar, ele vai perder tempo, vai cair. Então, é muito importante isso, e assim, é muito importante a gente regulamentar para a gente ajustar tudo isso, né, dona Maria Laura, para ter um fluxo, para nós podermos ter esses números. Então, eu acho esse seu trabalho extremamente meritório e me preocupa, porque assim, uma das coisas que me chamou muito a atenção nos serviços que eu conheci fora, os cirurgiões mais antigos, eles já estavam preocupados com a sucessão. Porque a instituição é maior que as pessoas. Então, quando ele está parando, ele não quer que a instituição perca com isso. Então, ele já se incumbe a partir de um momento de carreira em quem ele vai deixar. Então, eu acho que essa consciência, né? E nós pegamos essa geração. Eu conheci o Dr. Gebini, eu conheci o Dr. Adib, a senhora conheceu até mais do que eu. Essa nova geração não teve essa oportunidade. Então, nós temos que passar para eles essa vontade, essa coisa que a gente herdou desses pioneiros, e para criar essa escola, que ela tem que se perpetuar. Sim, para o quê? Para melhorar cada vez mais. Então, a gente luta demais, mas como tudo é muito trabalhoso. Por exemplo, você montar um projeto, o Vladimir, que trabalha comigo, que ele é assim, a cabeça da nossa escola, ele vê o trabalho que ele tem com a diretoria de ensino. Imagina. Porque é muita exigência. E está certo, tem que ser exigente mesmo, porque a profissão requer. Mas eu me preocupo, como o senhor está falando, com esses empíricos que estão aí no mercado, que não tem conhecimento nenhum. Às vezes, ela tem 3 meses de curso. Querida Maria Laura, olha, eu ficaria aqui a tarde toda conversando, porque você vê que eu tenho uma paixão por esse tema, né? Bom, tudo bem que eu estou advogando em causa própria, né? Mas eu estou aqui, né? Mas eu quero te agradecer demais. Nós estamos finalizando o 2º programa sobre instrumentação cirúrgica no Brasil, trazendo essas informações importantíssimas para você que está em casa. Maria Laura, o nosso mais sincero muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua disponibilidade de estar aqui e por tudo que a senhora já prestou para a instrumentação cirúrgica brasileira. Muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço de estar aqui, porque para mim é prazeroso falar na instrumentação cirúrgica. Muito obrigado, Dr. Volpi. Obrigado, querida.